Muito bem, estamos na nossa view de login. Esta que contém então aqui este formulário, eu vou fazer aqui novamente para ficar limpinho. Depois de ultrapassadas todas aquelas fases de verificações em que nós clicamos aqui no entrar, o que vai acontecer então é que vamos para usuários login. Usuários login, nós fazemos estas verificações todas que já referimos no vídeo anterior e chegamos então à verificação do login válido ou não. Okay? Então carregamos o modal. Depois vamos perguntar se a execução desta função retorna verdadeiro ou falso. Ora, é necessário definir esta função no lado dos usuários, nós já a colocamos lá, mas ainda não a expliquei, e ela vai retornar verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, redireciona para geral home. Neste caso, o geral home vai perguntar se já existe aqui um dado de uma sessão, vai verificar que sim, porque o login foi válido e vai redirecionar para a aplicação, que é um controller que ainda não criamos. No caso de termos um erro, vamos ter aqui uma mensagem de erro que vai ser transportada para a view do login e irá ser apresentada indicando que o usuário ou a senha são inválidos e por conseguinte o login foi incorreto. Bom, no final do vídeo anterior nós criamos então este verificar login que colocamos dentro aqui do modal. É esta função toda que aqui está, mas que vocês vão perceber que é bastante fácil de entender. Em primeiro lugar, o que é que eu fui preparar? Para fazer a minha query, para perguntar à base de dados se os dados inseridos são corretos, isto é, se correspondem com um dos usuários que está registado na base de dados, eu criei aqui um array, chamei-lhe dados, onde defini então o valor para a tabela, neste caso para a coluna usuário, e o valor para a coluna senha. Aqui, muita atenção, eu fui buscar os dados do meu formulário, ok? Os inputs resultantes do post, mas com o cuidado de encriptar a senha na hash MD5, ok? Porque no que nós temos guardado na nossa base de dados são senhas encriptadas. E por conseguinte, quando nós queremos aqui verificar se os dados de login estão corretos, nós temos que encriptar porque vamos ter que analisar em relação a estes valores que aqui estão e não o Rui, Ana, Ana. Sabemos que o que está aqui é Ana, mas de forma encriptada. Bom, posto isto, o que é que nós fizemos aqui então? Definimos este array e depois criamos aqui resultados é igual à execução desta query que aqui está. O que é que ela faz? Algo extremamente simples. From usuários, onde os dados sejam estes que aqui estão, isto é, usuário igual ao input e a senha igual a MD5, ir buscar tudo. Ora, toda esta implementação que aqui está vai permitir então guardar em resultados o resultado desta query, que é a mesma coisa que dizer select asterisco from usuários, where usuário igual a texto usuário and senha igual a senha. É o que está aqui escrito, ok? Aquilo que eu agora expressei vocalmente é o que está aqui simplificado desta forma. Bom, a seguir o que é que acontece depois desta query ser executada? Nós vamos analisar o resultado da query. Se de facto for retornado um valor, neste caso se existir um número de linhas que é igual a 0, o que é que aconteceu? Os dados inseridos não obtiveram uma resposta e, portanto, não existe nenhuma linha com aquele usuário e aquela senha. Então, nós temos aqui login inválido e, portanto, eu faço de imediato aqui o return false. Este return false vai fazer com que o código seja devolvido de imediato aqui para esta área. E o que é que ele vai verificar? Ok, daqui resultou falso, então ele não vai executar esta parte, mas sim esta que aqui está, informando que o usuário ou a senha foram inválidos. Pelo contrário, se o número de resultados for diferente de 0, então temos aqui o else e temos um login válido. Ora, reparem o que é que ele vai fazer. Claro que ele no final ele vai devolver um resultado igual a verdadeiro. Mas antes de o fazer, vamos aproveitar que já temos aqui as informações de resultados com os dados do usuário que foi selecionado e vamos fazer o quê? Bom, vamos colocar dentro da nossa sessão, this session, vamos colocar informações de sessão. Vamos criar várias variáveis de sessão. E reparem a metodologia que eu utilizei. Set user data, e em vez de utilizar aqui, colocar, por exemplo, eu vou aqui copiar e colocar aqui set user data e colocar aqui a variável, vírgula,
e colocar aqui o valor, eu utilizei uma outra assinatura deste método, que aqui está, da classe Session, que me permite passar um array para o seu interior, e reparem que eu defini dentro da própria assinatura, defini um array, onde eu contenho então o nome da variável que eu quero criar e o respectivo resultado. Reparem aqui, no entanto, numa circunstância. Eu não alterei os resultados, que é do tipo MySQLResult, não os alterei para um array associativo. Aproveitei que os tinha aqui para definir isto desta forma. Resultados da linha, e esta expressão aqui vai buscar a primeira linha encontrada nos resultados, e uma vez que só existe uma porque o usuário não existe repetido, ele automaticamente vai buscar dos resultados a primeira linha e da primeira linha o valor da coluna ID usuário. Okay? Esta é uma outra forma de nós podermos chegar aos resultados se não quisermos alterar os resultados para um array associativo. E portanto temos aqui o array a indicar que vai ser criada na seção o ID usuário, e passamos o ID usuário, o usuário, colocamos lá o nome do usuário e também colocamos o e-mail lá dentro, já agora, porque não? E depois temos então, depois da seção já estar com informações lá dentro, nós temos o return igual a true. Quando o return regressa aqui a esta pergunta, ele vai verificar que aqui é verdadeiro, então vai redirecionar para home, geral home. Quando nós abrirmos aqui o geral home, o que é que ele vai perguntar? Se já existe na seção algo chamado ID usuário. E de facto existe, em virtude da colocação dos dados através desta implementação. Então aqui no geral o que vai acontecer é que vai fazer um redirecionamento para um controller que ainda não existe, chamado aplicação. O que é que este controller significa? É o controller que vai gerir tudo aquilo que acontece depois de ser feito um login com sucesso. Ok? Muito bem. Posto isto, o que é que nós vamos aqui fazer? Vamos fechar aqui o geral, vamos fechar o login, vamos fechar aqui os usuários e até o módulo. Vamos fechar isto tudo. E vamos criar aqui o controller aplicação que nós ainda não criamos, ok? Então eu vou clicar aqui nos controllers, colocar aqui aplicação.php e nesta aplicação, se vocês repararem o que é que aconteceu aqui no geral, ele diz, ok, redireciona para a aplicação. Então ele está-me a dizer, redireciona para este controller. Ora, como é que eu então vou executar ou apresentar algumas views com esta instrução que aqui está? Vou, obviamente, colocar aqui o código com uma função index. Desde que exista uma função index, o que vai acontecer é que essa função irá ser executada. Então eu vou colar aqui o código deste controller. Ok, eu parei ligeiramente o vídeo apenas para fazer aqui um copy-paste mais preparatório. Porquê? Porque eu quis esconder aqui esta função que aqui está, controle, e que eu vou já explicar para que é que ela serve. Bom, entramos então dentro do controller aplicação e temos aqui então a famosa função index. Ela começa por ter aqui uma chamada estranha, a dizer this control. Bom, o que é que significa isto? Executa aqui o controle. E nós já vamos ver o que é que lá está dentro. Bom, o que é que eu coloquei aqui, ou porquê que eu coloquei aqui ainda por cima uma função privada? Esta função é só para ser executada pelas funções que assim a entenderem dentro deste controlador. E este controle aqui é exatamente o que o nome significa. Ele vai perguntar o seguinte, será que não existe na seção uma variável chamada ID usuário? É que se não existir, se algum esperto quiser colocar diretamente na URL, cá no topo, para executar a aplicação, okay? E nós aqui vamos colocar aplicação, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir entrar dentro da aplicação porque não há nenhum login efetuado. Então este controle serve exatamente para isto. Ele diz assim, ok, não há nenhuma variável de sessão chamada ID usuário, então redireciona para o geral. E o geral vai executar aqui o index e vai apresentar o home. Porque ele aqui vai novamente voltar a fazer a mesma pergunta, vai verificar que não há sessão e vai para o home. Foi o que aconteceu exatamente aqui. Reparem, eu por mais que eu queira colocar aqui a aplicação para ver o que é que estaria dentro da aplicação, eu sou redirecionado porque não tenho nenhuma sessão ativa. Bom, vamos então aqui
ver o seguinte. Vamos aqui fechar. Nesta aplicação nós temos então o controle que pode ser reutilizado pelas várias funções dentro da aplicação. A primeira coisa que eu pergunto é, ok, vai ao controle, e reparem que aqui o redirect faz com que automaticamente o resto do código seja ignorado, ok? Portanto, vocês não têm que colocar aqui nenhum return, nenhum exit para sair, não. Assim que o redirect é feito, esqueçam o resto do código que estava aqui, ok? Portanto, saltamos daqui para aqui, não havendo aqui nada de redirects, o código continua a ser lido. O que é que ele pede aqui? Bom, vamos carregar o layout início, depois vamos carregar, este já existe obviamente, vamos carregar aqui uma nova view chamada /usuário, que está na aplicação. Ora, vocês olhando para aqui, vamos verificar que não existe esta pasta aplicação. Então, vamos criar essa pasta. Vamos aqui criar a pasta aplicação. E dentro da pasta aplicação, nós vamos começar a colocar algumas views, nomeadamente esta que diz /usuário. Okay? Vamos selecionar aqui /usuário, vamos criar aqui /usuário.php e eu agora, mais uma vez, vou fazer o quê? Vou copiar e colar o código da barra do usuário. Okay? O código da barra do usuário não é extraordinariamente complicado de se perceber e vocês vão já ver o que é que eu tenho aqui. Bom, controlador, certo? Umas formatações de Bootstrap. Eu uso aqui a classe dflex e eu já vou explicar porquê. É uma classe do Bootstrap também. Estamos a usar quase de forma exclusiva Bootstrap e Font Awesome. Iremos usar muito pouco o CSS próprio, mas esta view vai permitir ter aqui um drop-down, ok? Começa por ter um drop-down que é um menu, um botãozinho, que vocês já viram em outros projetos que eu já tenho desenvolvido, um botãozinho onde nós vamos clicar e vai surgir ali um conjunto de opções. Este drop-down que nós já iremos ver em funcionamento vai permitir então ter aqui algumas funcionalidades que depois iremos explicar nos próximos vídeos. E para além disso, logo de imediato à frente, e daí aqui usar o dflex, o dflex significa que eu posso retirar partido de uma nova funcionalidade do CSS que está inserida no Bootstrap, que é poder colocar divs lado a lado sem ter que usar o sistema de grid. Basicamente é isso que nós aqui temos. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho um outro div, para além do drop-down. O drop-down controla então todo aquele mecanismo de menu, que nós já iremos ver em funcionamento. Eu tenho um outro div que surge à frente, simplesmente com o quê? Com um ícone da cabeça de um utilizador e depois à frente desse ícone vamos ter o this session usuário. Ora, o que é que isto vai permitir? Vai escrever à frente do ícone o nome do usuário porque este valor ou este nome está guardado na sessão. Vamos então verificar se isto funciona, ok? Porque eu não sei se apenas com este código ele irá funcionar corretamente. Obviamente que nós temos aqui o vai buscar todas as imagens que são públicas. Esta parte do código ainda não está a funcionar, portanto o que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar aqui um comentário para não termos que ver aqui erros, ok? Temos aqui o início, /usuário já está e layouts fim. O resto depois no próximo vídeo iremos ativar porque iremos acrescentar estas views. Bom, vamos lá verificar se isto está a funcionar. Estamos aqui na página inicial, vamos fazer login. Temos a Ana. Vamos entrar e reparem então o que é que nós temos aqui. Eu escondi, ou neste caso coloquei um comentário em todo este conteúdo que irá depois acrescentar conteúdo aqui por baixo. Mas aqui temos então o ícone com a Ana, aqui temos o tal drop-down, quando clicamos aqui temos estas opções do logout, as minhas fotos, adicionar foto ou página inicial. Neste caso, a página inicial é voltar exatamente aqui, os restantes ainda não têm uma implementação. Neste caso, adicionar foto vai dar um erro, como é óbvio, as minhas fotos também vai dar um erro e eu penso que também o logout vai dar um erro. Portanto, temos aqui material para acrescentar no decorrer dos próximos vídeos.